Olá, telespectadores da Vale TV, está começando mais um programa Conexão Política aqui no canal 14 da NET. Você pode acompanhar a nossa programação além do canal 14 pela internet valetvplay.com. Valetvplay.com é o site da Vale TV, lá você acompanha toda a nossa programação, também as matérias da nossa equipe de reportagem. Baixe o aplicativo da Vale TV, sistema Android para o seu aparelho eletrônico e leve a Vale TV onde você estiver. Vale a pena você baixar o aplicativo e acompanhar a Vale TV no seu aparelho eletrônico. O programa de hoje tem o prazer de receber a vereadora Patrícia Beck, do PPS aqui da cidade de Novo Hamburgo, vereadora que foi eleita com 5.405 votos, uma enorme votação. Vereadora, obrigado pela presença. Imagina, bom dia, Zé Renato, bom dia a todos que estão nos assistindo, um prazer estar novamente aqui contigo nesse programa, podendo comunicar um pouco mais do nosso mandato, um pouco mais das nossas posturas, afinal de contas somos uma figura pública, quando a gente entra para a vida pública, a gente sabe que a gente tem que prestar esse esclarecimento ao nosso público. Vereadora, eu não posso me furtar do nosso bate-papo inicial, falando logo da eleição da mesa diretora, que é um assunto que está dominando cada vez mais com o passar do tempo. Chegando janeiro, dia 1º de janeiro, vai ser um domingo, estaremos acompanhando a futura eleição da mesa diretora. E o seu nome, vereadora, está cada vez mais sendo falado como uma líder de um bloco de vereadores dentro desta nossa Câmara contra um bloco que inicialmente foi feito pelo PMDB. O que a senhora tem a falar sobre esse assunto todo, vereadora? Primeiro, desculpa pelo barulhão, que foi o meu celular que caiu do colo. Um celular. Isso, né? Ficou todo mundo me olhando e eu assim, o que eu faço? Pego, não pego, tá caindo. Caiu o celular, gente, só isso. Espero que não tenha quebrado. Ai, coitadinho, a senhora fala e eu pego o celular. Vamos lá, pode ficar à vontade. Deixa assim, a gente igual não vai mexer nele, deixa ele no chão, porque se ele estiver em 1000 pedaços dá trabalho. Não está. Mas bem tranquilo, Zé. Na verdade, para mim, o assunto da Câmara de Vereadores também é uma situação tranquila da gente abordar e eu te agradeço a oportunidade de poder falar isso de novo com a nossa comunidade, porque fizeram uma tempestade num copo d'água em relação à presidência da Câmara de Vereadores. O que aconteceu foi algo muito simples. A vereadora Patrícia se posicionou pelo lado que teve diálogo, o lado no qual ela foi respeitada, o lado no qual ela pôde colocar, bom, eu teria vontade de ser presidente no primeiro ano, não que seria um grande desejo, não que eu sairia articulando para conseguir isso. Agora, depois de tudo que foi colocado a meu respeito, de tantas mentiras que se criou em cima disso, agora eu quero ser presidente. Porque agora eu preciso mostrar para as pessoas que eu tenho capacidade de ser presidente do Legislativo e o quanto a gente pode mudar a imagem do Legislativo hamburguense, porque, na verdade, o que me levou também a estar neste lado, nesta outra chapa para a presidência da Câmara, é justamente esse desafio de fazer com que o Legislativo hamburguense seja o que a lei prevê, um poder independente, que nem favoreça o executivo, a prefeita, mas que também não tranque a prefeita. Ele tem que fazer o seu papel. Isto é bom para o município, este projeto está completo, este projeto está dentro da lei, nós vamos votar e aí cada um vota com a sua consciência. Vai a plenário para que cada vereador coloque o seu posicionamento em relação ao projeto. Se pensa que é bom para a comunidade ou se pensa que não é. Agora, dentro da legalidade, a gente não pode nem favorecer e nem prejudicar um projeto que venha do executivo. Então, isto é um poder independente. São os 14 vereadores sabendo que estão ali para legislar e fiscalizar, independentes, é de bandeira partidária, porque depois que somos eleitos, estamos para o povo de Novo Hamburgo e não para um partido. Então, por isso que a vereadora Patrícia sempre foi muito polêmica, sempre bateu de frente. Porque tu bateu de frente com o teu ex-partido, agora tem um vereador. Sim, mas isso não quer dizer que eu vou ser inimiga dessas pessoas para o resto da vida. Porque agora, quem eu estava mais próxima nesses últimos anos, o partido que eu estava mais próxima, eu não gostei da forma que me tratou. Bom, eu não preciso também ficar do lado deles também me sentindo mal. Então, assim, é muito simples e é muito natural que existam duas chapas para a eleição de uma
uma mesa diretora. E isto não quer dizer que a chapa A é do governo, ou que a chapa B é contra o governo, ou que a chapa B é contra o governo, que a chapa A é a favor do governo. Não tem nada a ver com o governo. Nada a ver com o governo. Inicialmente a senhora não queria ser presidente da Câmara. Até conversando outras vezes, a senhora teria não a vontade. Agora está citando que quer ser presidente da Câmara. Isso também partiu da gestão da futura prefeita Fátima Dalt, uma conversa pessoal contigo, grupos de apoio falaram para a senhora, vereadora, por que a senhora não seja a primeira presidente nessa gestão, nessa migração? Não teve nada disso, Zé. Foi muito natural, muito tranquilo. A própria Fátima Dalt conversando contigo? Não. Eu fui surpreendida 2 semanas da eleição com uma pessoa de um partido que trabalha dentro da Câmara me dizendo, olha, os vereadores precisam conversar para compor a próxima mesa diretora da Câmara de Vereadores. Ok, vai ter uma reunião de vereadores, aí vai se conversar. No outro dia, eu encontrei 2 vereadores na garagem e eles me fizeram a seguinte pergunta. Sinceramente, vereador, o que você gostaria de ser se tivesse a possibilidade de ser presidente? Tipo, qual ano? E eu disse, bom, eu gostaria de ser no primeiro ano. Por quê? Porque Novo Hamburgo é a primeira vez que vai ter uma mulher prefeita. Então, imagina uma mulher presidente do Legislativo. A simbologia, isso entraria para a história. E eu nunca escondi que eu gostaria de fazer uma política de orgulhar as minhas filhas no futuro e de ler que a mãe faz parte da história política hamburguense. Poxa, eu venho de uma família humilde, sabe, Zé? Então, assim, eu quero que lá no futuro as pessoas tenham orgulho e que muitas pessoas possam até se espelhar, de dizer, olha, eu também posso conseguir, eu também posso chegar, eu também sou uma mulher que vem de uma família humilde, que tenho dificuldades, que fui mãe solteira, mas que não desisto dos meus sonhos e que luto e que vou à frente e que é possível dar certo. Sabe? Eu não sou uma história, não quero que escreva um livro sobre a Patrícia Beck, mas eu me considero uma mulher guerreira que poderia ter tomado rumos muito diferentes na vida, que poderia ter ido propostas de facilidade, propostas de ir para um caminho errado, isso eu tive. E eu escolhi ir pelo caminho certo, de mais pedra, de mais dificuldade para ultrapassar, mas deitar a cabeça no travesseiro tranquilo todas as noites. Então, isso eu quero deixar para as minhas filhas. Isso eu quero deixar para tantas outras mulheres que quando se colocarem um ponto de interrogação, será que eu sou capaz? Sim, toda mulher é capaz de conquistar os seus sonhos. A senhora se indispôs com o PMDB? Na verdade, assim, eu não gostei da forma como fui tratada pela falta de diálogo, e eu estava te contando. Alguns vereadores do PMDB... Não foi um. Mas ele foi o interlocutor, até onde eu entendi, né? A senhora prefere falar ou não? Não, deixa sim, porque a gente tem um convívio e na verdade, assim, eu não vou transformar isso numa situação de desentendimento ou numa situação de a gente tem que estar junto trabalhando pelo povo de Novo Hamburgo, sabe? Isso não pode virar briguinha, picuinhazinha, a gente tem tanta coisa para fazer para o Novo Hamburgo. Agora, do jeito que eu fui exposta com inverdades, eu vou contar a verdade. E a verdade é que depois desta conversa informal com 2 vereadores na garagem, houve uma reunião no dia seguinte com 5 vereadores, ou 4, e eu não fui convidada. E eu estava ali do lado. Então, assim, e aí foi decidido sobre o meu futuro, dizendo, olha, não, a gente não te quer nisso, a gente decidiu e está sendo bonzinho contigo. Eu ouvi esta frase, que estavam sendo bonzinhos comigo, mas é lá no último ano, se tu quiser, assim, nessas condições, assim... Esses 2 vereadores eram no PMDB? Tinha vereadores do PMDB. Então, assim, o que conversou comigo foi um vereador, mas eu não quero que isso vire uma situação de intriga. Eu apenas vejo que o meu nome ainda é publicado nas redes sociais, inclusive por gente que começou a história, né? Como se eu estivesse sendo a bruxa da história, como se eu estivesse fazendo algo errado. Eu não estou fazendo nada de errado, Zé. Nada de errado, sabe? Estão tentando manchar minha história política e isso eu não vou permitir. E eu fui muito simples, eu vou dizer a verdade, só isso. Eu acho que para as eleições da mesa diretora, tudo se decide aos 45 minutos do segundo tempo. Vai ser no dia 1º de janeiro, mas articulações são feitas e tudo é tentado articular antes deste dia 1º. A senhora liderou um blocão contra o PMDB dentro da Câmara? Eu fui a última a ser convidada para essa reunião, não liderei. Porque quando eu tomei, e aí falam que decepção para o PMDB, a vereadora Patrícia, imagina a decepção que eu tive quando teve a reunião
e eu não fui convidada. E aí me foi exigida uma resposta da proposta que eles fizeram para uma segunda reunião que eu também não fui convidada. Então, quer dizer, eu me senti muito... De mesa, a reunião de composição de mesa. O que foi tratado na reunião eu não sei. O que eu sei é que é muito natural que se fale quem quer ser os presidentes, mas eu achei que sentariam todos os vereadores e que eu estaria sentada junto. E eu não fui convidada para sentar junto, nem na primeira e nem na segunda. Nesse intervalo da primeira reunião para a segunda, eles exigiram uma resposta minha para aquilo que eles estavam propondo para mim. E aí eu disse, tá, mas eu não vou na reunião? Não, tu não vai, só que a gente só quer a tua resposta. Aí eu me decepcionei tanto que eu decidi, vou focar na fiscalização e vou auxiliar a prefeita na transição no que me cabe. Eu sou vereadora, sou fiscalizadora, né? Então vou cuidar do que é público, vou cuidar da saúde, vou cuidar, agora a gente tem a questão das vagas na educação, que muita gente ficou de fora de novo, então os pais começam a nos procurar. Então tem uma série de demandas agora que que eu decidi me envolver nisso e esquecer a mesa diretora. Deixar de lado, assim, deixa lá dia 1º, eu vejo o que eu faço. A senhora quer ser presidente? Agora. Aí então, pois é. Aí no dia 15 de novembro eu recebo uma ligação do vereador Felipe, que me convida para uma reunião que Felipe já tinha... Cumbral, isso, do PDT. Do PDT. Um jovem que todo mundo gosta, historiador, jornalista, que se elegeu agora, né, primeira legislatura, mas que tem experiência na política porque trabalhou 7 anos na Assembleia. Então ele me chamou para uma reunião e disse que já tinha 7 vereadores, eu seria a 8ª vereadora. Eu disse, bom, fui convidado para uma reunião, vou ir, né? E aí, nessa reunião, o que houve foi um diálogo justamente disso, de que não estavam gostando da forma do não diálogo do outro lado. E de que, na verdade, não estava tudo assim... se tu não quer, o fulano quer, se tu não quer, o fulano quer, todos mais ou menos nessa linha. E aí a gente colocou a situação, bom, vamos fechar aqui um bloco, vamos fechar um bloco. Simples assim. PDT, PPS, PTB, Solidariedade... e PT. Sobre o PT, eu tenho que fazer essa pergunta para a senhora. A senhora sempre está combatendo, na história recente, o Partido dos Trabalhadores administrando a cidade. Agora a senhora está num bloco que poderá ser feito com vereadores do PT. A senhora se aliou ao PT, então, para... Ai, gente... Essa é a pergunta que tem que fazer, mas a senhora. Aí passa do entendimento do que é legislativo e o que é executivo. Independente de ser prefeito A, B, C, do partido sei lá o quê, se estiver fazendo errado, é nosso dever fiscalizar. Não importa o partido. Agora, o que está acontecendo no Brasil, a punição concentrou no PT, mas teve o PMDB, teve tantos outros partidos. Não importa. Se elegeu é para trabalhar para o povo, não para o partido. E a gente, quanto fiscalizador, tem que fiscalizar independente do partido. O vereador Enio Brizola votou várias vezes comigo contra o governo. Eu acho ele um homem extremamente coerente. Um dos fundadores do partido, que muitas vezes baixou a cabeça de vergonha dentro da Câmara de Vereadores pela posição da atual administração, que bateu de frente, mas isso ninguém enxerga, porque agora estão tentando manchar a minha imagem, dizendo que eu estou me juntando com o PT e inclusive dizendo que o PT é governo. Da onde? O PT é oposição ao PSDB, pelas ideologias que são completamente diferentes, e eu não tenho dúvida de que isso vai continuar acontecendo no município de Novo Hamburgo. Agora eu pergunto, querem oposição por oposição ou querem 2 vereadores trabalhando junto com todos os vereadores pelo bem da cidade de Novo Hamburgo? O que é melhor? Eu devo fazer simplesmente, então, porque na verdade eu sou a única vereadora da prefeita Zé. Então eu vou me isolar dos 13 vereadores, vou trabalhar sozinha, os 13 de um lado, eu do outro, porque são bandeiras partidárias. E aí não vamos esquecer a composição para a eleição passada. Vamos analisar friamente as coisas. Eu estou trazendo, que estão dizendo que eu estou trazendo partidos como o PDT, como o PTB para o governo. Que são base atualmente. Que são base atualmente. Mas quem que o PTB, a rede... E muitos do PDT que estavam fazendo o apoio tanto ao Lauermann quanto ao outro candidato a prefeito apoiaram. Quem que eles apoiaram para a eleição municipal? Não foi o PMDB? Se o PMDB tivesse ganho a eleição, o PDT, o PTB, a rede estariam no governo. Ou eu estou errada? Então, quer dizer, no momento de definir um governo para 4 anos...
o partido e algumas pessoas, eu não vou generalizar, mas algumas pessoas desse partido que me criticam hoje não lembraram que numa eleição estavam fazendo uma composição para 4 anos dentro da prefeitura para administrar Novo Hamburgo. Eu não estou fazendo nada dentro da prefeitura, eu sou vereadora, eu estou compondo uma mesa para o legislativo e fazendo uma grande aposta que a gente vai mudar sim a cara do legislativo hamburguense. A senhora acredita, antes do nosso intervalo, que a presidência da Câmara pode direcionar um legislativo mais atuante, Claro. Menos fisiológico? Não só a presidência, menos fisiológico a mesa, porque o presidente ele está ali, mas tem os outros 3 vereadores que compõem a mesa. Então é regimental, a lei diz que uma vez por semana a mesa se reúne e delibera sobre os assuntos da Câmara. Vamos dar transparência a isso. Vamos chamar a população para opinar sobre os assuntos. Vamos mostrar a realidade da Câmara de Vereadores. Tudo é público, não tem que ser nada escondido. Tem necessidade de comprar um ar-condicionado porque no calorão fica 50 graus e os funcionários estão passando mal. Vamos trazer a comunidade para ver essa realidade. Nos ajudem a encontrar o melhor preço. Nos ajudem a dizer que tem empresas idôneas e que, na verdade, não querem ganhar nada em cima porque é serviço público e a gente consegue fazer com um custo muito barato, mas fazer o que é preciso. Porque não é porque é dentro da Câmara de Vereadores que os funcionários têm que morrer de calor. Em qualquer empresa privada, nenhum cidadão aceita trabalhar numa condição como essa. Então, é isso que a gente tem que deixar muito claro. Mas tem que ter o respeito, porque é o cidadão que paga a conta, tem que ter o zelo com o que é público, tem que ter a transparência, tem que ter a comunicação. Tudo muito simples. Vamos ao nosso intervalo. Eu quero conversar muito mais com a vereadora Patrícia Beck, do PPS aqui de Novo Hamburgo, falar um pouco sobre Fátima Daut, futura gestão, também um pouco de Câmara de Vereadores, tudo isso após o intervalo com nossos apoiadores.